Olá, estamos começando mais um episódio do Layer Talks, nessa nossa terceira temporada, um programa onde a gente compartilha nossas ideias, recebe profissionais que estão impactando o universo de marketing, vendas e inovação e que é realizado pela Layer Up, que é um ecossistema digital também especializado em marketing, vendas e inovação, multipremiado, e hoje a gente está com um convidado super especial que, como sempre, o Gabs vai fazer as honras aqui, vai apresentar. Oi gente, prazer estar aqui de novo. Bom, nosso convidado de hoje é fundador da PunkMetrics e tem 15 anos de experiência trabalhando com UX Design, gestão de produtos e Growth. Ele é especialista em Product Analytics, tem passagens por Microsoft, por Wine.com.br, Log, Loft e além disso tudo ainda é professor dos cursos da PunkMetrics, da Terra e da pós-graduação da PUC Rio Grande do Sul, entusiasta de aplicação de no-code e AI para gerar produtividade. Estamos aqui com Huxley, bem-vindo. Uau, que Caramba, currículo. Nem eu sabia isso tudo, gostei aí dessa parte. Obrigado, bem feliz aqui com o convite, participar de mais uma coisa com vocês, né? Não vou dar spoiler do evento, mas já é mais isso. Um aí. Quando Obrigado. for ao ar, provavelmente o evento vai ter acontecido, então você já deve estar... Se você foi, você está dando graças a Deus, se você não foi, você deve estar pensando que devia ter ido. Exato. Gabriel do futuro sabe disso. Muito bom. Huxley, a gente te apresentou, mas eu pulei aqui a nossa própria apresentação, né? Então, só para constar, eu sou Samira Cardoso, CEO na Layer Up, e este é Gabriel Bearzi, nosso diretor de marketing. E vai ser muito legal poder bater esse papo com você. Temas de insights, a gente vai falar de Product Analytics, culturas de experimento, enfim. Mas antes da gente entrar, assim, bem nesses meandros mais técnicos e especialista do assunto, conta um pouco da sua experiência. O que te trouxe nesta carreira? O que te inspirou, te motivou? Legal, toda vez que me fazem essa pergunta, eu faço uma viagem no tempo aqui na própria mente para ficar pensando de onde que veio, né? Até porque eu tenho um background de design e eu trabalhei com design durante muito tempo, mas bem no começo da carreira eu já comecei uma parte mais técnica, a codar, fazer front-end. Eu fui designer na época que você fazia tudo, né? Era arquiteto de informação. Você fazia a pesquisa com o usuário, prototipava, codava, levava de volta na frente do usuário para testar. E eu acho que o contato principal que me trouxe para o universo de dados é que eu trabalhei no e-commerce, no começo da minha carreira, lá em 2012, eu trabalhei na Wine. E para quem trabalha em e-commerce aí, quem sabe como que é essa parte de varejo, o número importa, né? Todo mundo olhando o número ali, é vendas, é margem, e não só esses números mais de negócio. A gente viveu muita época que a Amazon tinha bastante influência nesse mundo de experiência, porque era a principal referência de e-commerce, vindo de fora e trazendo referências para cá. E a Amazon começou a lançar alguns reportes, e um famoso que era sobre o tempo de carregamento das aplicações, o quanto afetava a taxa de conversão. Eu me lembro muito bem disso ter rodado internamente, isso virou um gatilho, virou assunto nos times, e aí eu comecei como eu fazia front-end, a gente tinha muita responsabilidade nessa parte de o tempo de carregamento, que ia afetar a conversão, que ia afetar a receita. E aí foi um caminho sem volta. Eu comecei a olhar métricas de performance da aplicação, aí descobri que existe todo o universo em torno disso. Eu comecei pela parte de Web Analytics, né? Que popularizou com o nome de Web Analytics. Hoje a gente tem uma camada ampla que a gente chama de Digital Analytics. E aí depois fui trabalhar com produto e descobri que também tem uma ramificação específica para produto. Mas esse foi o gatilho, assim, de dados. Era designer e o mundo me levou ali pro lado de dados e eu gostei bastante. Aí daí em diante eu fiz todas as certificações do Google, eu virei implementador técnico, aproveitei o background técnico que eu tinha, então eu virei implementador técnico de Google, de Adobe, fiz as certificações de Adobe. Adobe era um player bem forte nessa época, hoje em dia nem tanto. Então depois disso eu trabalhei em consultoria só de implementação de Analytics, que era basicamente traduzir modelos de negócio e demandas de negócio em uma implementação técnica e ensinar as pessoas do marketing, de produto, a usar aquilo que a gente implementou. E aí foi evoluindo. E quando você é picado por esse mosquitinho do dado, não tem como fugir, né? Depois que você vê esse universo, é difícil voltar atrás, né? É sem volta.
E você percebe que agrega muito na sua carreira, independente se você vai seguir como um profissional de dados ou se você vai trabalhar com marketing, com gestão de produto, com design. Trabalhei muito tempo com um time de designers, né? E se vocês provavelmente encontrarem algum profissional design que trabalhou comigo, se vocês perguntar alguma coisa em comum, é que eles aprenderam a usar dados no processo de design. Então, a gente leva isso para tudo quanto é lugar. Eu gosto de falar sempre lá na agência que nós somos analistas, né? Analista de conteúdo, analista de criação, analista de social media, analista de planejamento. Nós somos analistas. Então, cara, tem que entender de dado. O que você está analisando se não é um número, né? Você pode até analisar um conteúdo, mas você tem que analisar o resultado daquele conteúdo. Exato. Então, a área de marketing, a área de comunicação, que sempre foi tida como uma área de humanas, hoje a necessidade é cada vez maior de que essa habilidade com números, com análises, com premissas, contextos, conclusões, hipóteses, teses, seja cada vez mais amplificada no nosso repertório, né? De fato, eu acho, inclusive, pelo menos o que me tocou primeiro é que o marketing saiu na frente nisso. Principalmente com o advento do marketing digital, o profissional de marketing precisou começar a mensurar. Tanto é que o Google Analytics, que é a ferramenta mais popular e mais utilizada, eu eu posso dizer sem dúvidas que tem mais profissionais de marketing que sabem pilotar o Google Analytics do que um próprio profissional que tem o chapéu de analista de dados ou qualquer outro, de gestão de produto. Market Growth está no mesmo bolo, mas designers, nenhum deles vão ganhar do profissional de marketing, porque ele está ali, ele chegou primeiro, a ferramenta ela tinha um viés de estruturação da arquitetura da plataforma que propiciava o marketing. Então, se você abrir a home do Google Analytics, ele está te falando de canais de aquisição, porque é o público dele principal, né? Sim. Então, sim, o profissional de marketing sai na frente. Perfeito. E aí, Product Analytics, sei que várias pessoas que estão assistindo já entendem, mas precisamos deixar todo o público na mesma página aqui. Consegue dar uma visão geral pra gente do que é e por que é tão importante hoje para as empresas? Claro. Pegando o gancho aí, né, a gente veio desse advento de marketing, e aí nesse guarda-chuva, esse marketing interagindo com esses profissionais de produto, a gente pode entender de uma forma simplista da porta, né, de fora até a porta, da porta para dentro. Não acho que a gente deva pensar assim em silos, no dia a dia é tudo misturado, mas só para facilitar. Então, quando você olha dados de marketing, de digital analytics, eles estão muito focados na aquisição até a porta. Quando a gente fala de Product Analytics, é tudo que é dado comportamental que está dentro do produto e tem muito a ver com experiência. Então, a definição, a maioria tem diferentes definições, assim, se você pegar os principais players, que são Amplitude, Segment, Mixpanel, que estão aí há bastante tempo, HIP Analytics, eles vão definir isso nas suas diferentes formas como análise de dados gerado pelo comportamento do usuário ao interagir com um produto digital. Existe uma ampliação para o não digital, né? A gente consegue hoje pegar dados de gadgets, de sensores, mas é muito raro ter isso. Mas pensa assim, aplicação web e aplicação, né, mobile. Tudo que você faz ali, interage, os rastros que você deixa, a gente considera Product Analytics. Ele tem um viés muito de analisar não só a performance do seu negócio, até porque esses produtos digitais são os viabilizadores do seu modelo de negócio, mas também entender se o que você construiu está entregando uma boa experiência para o usuário, onde que você tem um drop, onde você tem uma quebra, uma oportunidade de fazer melhorias. E aí, depois que a gente chegou nesse advento de Product Analytics, que começou lá como a gente chamava de clickstream, né? Se você pegar a biografia, até os livros do próprio Avinash, né, que foi um dos grandes gurus aí de Analytics, foi evangelista do Google, você vai ver em um livro antigo dele, chama de clickstream, né, que era a forma que a gente chamava isso, que era realmente a análise de cliques, porque só se tinha cliques e você analisava no log do servidor. As ferramentas foram evoluindo e hoje a gente tem gravação de tela, mapa de calor. Então a gente tem uma fusão dentro de Product Analytics que vai de uma análise desde o comportamental
quantitativo, mas o qualitativo também. Você sentar para assistir uma gravação de tela, você vê exatamente o que o usuário fez, onde que ele teve dificuldade, se ele voltou muitas vezes para ler um texto, e você junta o quant com o qual, e você tem ali um insumo riquíssimo para você melhorar a tua experiência. Então, o Product Analyst vai estar sempre nessa camada aí. Perfeito. Quando a gente fala de análise de produto, eu percebo que essa área trouxe muito forte a nossa cultura de experimentação para o marketing. Talvez eu possa errar aqui na minha fala, mas a minha percepção é de que quando a gente fala de cultura de experimentação, nasce muito mais dentro do produto do que na área de marketing digital, que aprendeu com o produto, né? A gente aprendeu com referências principalmente das empresas de tecnologia. Uhum. Essa cultura de experimentação, ela é super importante hoje, não só para produtos, mas para análise de forma geral. Como que você explicaria pra gente? Você é um cara didático, eu gostei da análise daqui até a porta, da porta até aqui, tá super claro. Como que você explicaria um pouco mais sobre essa cultura de experimentação e os benefícios disso para a empresa, né? Perfeito. E a gente tem muito disso, e você trouxe perfeitamente, sim, as empresas de tecnologia, e eu acho que tem um grande case que é difundido, que é da Booking.com, né? Você sempre vê referências de quantos experimentos a Booking rodou, o Facebook, às vezes se você estiver numa mesa, numa roda com várias pessoas, e a gente abrir no mesmo iOS ou no mesmo Android, a gente vai ver interfaces diferentes, porque eles estão sempre experimentando. Então as Big Techs de produto meio que masterizaram isso, mas quando você olha, no final das contas, principalmente a Booking, ela tem muito um apelo por vendas, ela está buscando conversão, que conversa bastante com as atribuições do marketing e vendas, né? E eu acho que nessa, o marketing de vendas falou, pô, eu quero isso aqui, essa técnica me ajuda a faturar mais. E quando a gente está no dia a dia, assim, a importância disso, ela vai ter dois viés. Tem esse lado que é estritamente de conversão e financeiro e melhorar a performance, e tem um outro lado que a gente usa bastante, mais em times de produto do que em marketing, que é reduzir incertezas. Então, principalmente startup, eu passei boa parte da minha carreira trabalhando em startup, né? A Wine era startup, a Log startup, a Loft também, e hoje eu atendo muitas empresas de startup. Às vezes você tem ali uma coisa que nunca foi desbravada no mercado e você tem um dinheiro limitado, né? A gente está vendo aí o movimento do mercado, algumas o dinheiro está até acabando, né? Então, quando você tem uma mentalidade de experimentação e trabalhar com hipóteses, o que você está fazendo? Eu não estou dizendo que a minha ideia é genial. Eu estou mitigando o risco em torno dela. Então, eu boto um menor investimento e descubro, poxa, até aqui vai, aqui não vai. Então, o que a gente faz muito em produto, agora eu vou sair um pouco do Technic Case e falar da nossa realidade no dia a dia de gestão de produto. Eu, como uma pessoa que vem fazendo esse trabalho com os times e com as lideranças, a gente faz um trabalho inicial que é quanto custa o seu time. Então, eu vou dar aqui um fato para vocês. Quando eu tinha times de produto na Loft, em média, um squad custava de 250 a 300 mil por mês, né? Pagar todo mundo ali, todos os desenvolvedores, data science, etc. Para mim saber se vale a pena eu alocar todo aquele time por um quarter, que é 1 milhão, eu quero saber se vale a pena eu alocar 1 milhão para fazer uma feature. Antes de fazer uma feature, eu boto lá um botãozinho que a gente chama de fake door ou feature falsa, para ver se aquilo tem demanda. Se alguém clicou e eu estou metrificando aquilo, então a Analytics está intrinsecamente ligado nisso, eu consigo saber, opa, tem um cheiro, reduziu a incerteza, tem gente querendo. Vamos fazer uma versão bem fuleira desse aqui e vamos ver se alguém deixa o e-mail? E aí, opa, deixaram. Então, eu estou reduzindo incerteza. Então, essa é a camada de redução de incerteza. E a hora que eu tenho uma certeza melhor, eu falo, pô, isso aqui vale mais do que 1 milhão pro meu squad. Pode botar o squad para desenvolver. Então, em produto, de forma bem grosseira, a gente faz assim. No marketing, em performance, em growth, a gente faz para... Eu já tenho um formulário que já gera lead, eu já tenho um checkout que converte, eu quero espremer aquele para converter mais. Então, a gente vai para esses dois lados e sempre conectado com o objetivo, que é botar dinheiro no bolso. Né? Perfeito. Eu adorei essa visão de redução de incertezas, porque ela tangibiliza muito melhor, né? Cultura de experimentação, legal, teste AB. Não, no final das contas, o motivo eu quero
reduzir... Eu não vou ter certeza absoluta, porque muitas vezes eu tenho um cheiro, né? Eu tenho... de um teste vem uma hipótese. Pô, parece que a gente tem um caminho aqui que é interessante. Não tenho uma certeza, mas eu reduzo a incerteza. Muito legal esse conceito. Sim. Mas é bem difícil a gente executar isso de fato, tá? Porque a mentalidade das pessoas e das empresas ainda não estão 100%. É mais fácil se você faz isso numa startup, que ela nasceu tech, ela nasceu arriscando, ela nasceu fazendo coisas rápidas ou no risco. Quando você porta isso para uma empresa um pouco mais tradicional ou para uma corporação que está no famoso que a gente chama da transformação digital, você encontra muita resistência nisso, porque são públicos, principalmente as lideranças, os gestores dessas empresas, eles estão acostumados que, olha, eu te dou essa meta no BP, você me traz tanto com investimento de tanto. E cresça ainda X% em cima disso versus o ano anterior. Não tem muito essa mentalidade de, olha, eu tenho 3 caminhos, testa as 3 mais rápido possível e vê o que funciona melhor e a gente bota energia naquela. Então é uma técnica muito boa, é um método muito bom, mas antes de você implementar o método, antes de entrar nesse detalhe todo que a gente tem, de techniques da ferramenta, se você tem a ferramenta X ou a Y para testar, tem a mentalidade direcional da companhia, que é importante estar alinhado. Perfeito. Falando em execução, sou uma empresa, quero implementar. Quais são os primeiros passos que você indica? E dentro desses primeiros passos, existem ferramentas já que você daria esse caminho, começa por aqui, utilize isso, que já vai clarear bastante a sua mente? Total. Essa é uma pergunta muito boa e muito recorrente e que hoje em dia eu daria a clássica resposta do consultor, né? Depende. Que deixa todo mundo chateado. Mas sim, eu acho que a mesma verdadeira que eu comentei sobre se é uma empresa nativa digital ou se é uma Big Corp se transformando, aí você já tem que usar argumentos e ferramentas diferentes. Mas o primeiro passo que eu sempre olho, você tem a dor de buscar um número ou entender uma performance que está fora do teu radar, você está no ponto cego. Começa por ali. E não tente fazer tudo de primeira. Ninguém faz uma instrumentação de analytics, seja ela montar um data lake, um pipeline ou instalar uma simples ferramenta de Product Analytics de uma vez só. Ainda mais se você tiver muitos produtos ou se você tiver um produto grande. Então faça o pedaço mais relevante daquele momento. Eu estou no momento que a aquisição é muito importante para mim. Então ferramente todas as suas landing pages e todos os seus formulários. Depois você descobre, se é um SaaS, depois você descobre da porta para dentro. Não, eu preciso fazer retenção urgente, tem alguma coisa acontecendo, eu estou numa crise de churn. Então deixa ali um pouquinho para o segundo plano a parte de aquisição, instrumenta a parte de dentro do seu produto comportamental para entender o que está dando churn. E aí falando de ferramenta, é inevitável a gente não falar do Google Analytics. Por quê? Ela é a mais popular, tem entrada gratuita e não sei se eu posso mais afirmar isso, mas até um tempo atrás tinha um apelo de ser uma interface Google. Interface Google, a maioria das pessoas usam o Gmail, usam ali um Docs, um Calendar. Então tem uma certa semelhança, apesar da complexidade. Então começa por ali no básico. Depois que fizer o básico, você começa a implementar variáveis que tem a ver com o teu modelo de negócio. Se você é um SaaS, vale a pena você ter uma variável customizada de qual que é o plano que esse usuário que está logado tem. Grava o ID do usuário que está logado. Então você vai incrementando de acordo com a sua demanda. E aí, para não dizer alternativas, hoje eu gosto muito do Amplitude. Assim, ele tem uma interface, uma usabilidade e funcionalidades muito boas. Eles deram uma melhorada no sistema de planos deles lá, então eles têm um plano de entrada agora que ficou bem mais acessível, antes não tinha. Você tinha que ter pelo menos ali, fazer um compromisso, falar com a equipe de vendas. Então hoje em dia já tem um self-checkout que você bota lá. O Mixpanel tá aí há bastante tempo, também eu acho que você consegue ter uma continha gratuita ali se você tem um volume baixo. Mas pensando no principal contexto, que é a maioria das empresas, principalmente se é um e-commerce ou algo do tipo, você tem uma conexão muito forte com o marketing. E aí, nesse quesito, infelizmente, o Google Analytics ainda dá um pau, que ele integra com o Search Console, com o Google Ads, aí agora ele lançou um beta da integração do Meta Ads para você fazer essas coisas juntos.
Então começa por aí. Então, só recapitulando. Vai onde está doendo mais e começa barato, sem gastar dinheiro. Ah, já estou em outro estágio que eu tenho que não resolve. Puta, aí é a hora de procurar um especialista. Contrata uma pessoa dedicada, faz um curso, sei lá, tem alguns caminhos diferentes. Né? Aí você deixa seu site, a gente deixa seu site nessa hora aqui. Exato. Huxley, você falou na resposta anterior sobre essa parte do desafio mesmo de grandes empresas ou empresas que são mais tradicionais e implementar tudo isso, né? E aí eu queria voltar um pouquinho nesse ponto e falar sobre como que a gente pode fomentar essa cultura de experimentação, essa cultura de análise, e em especial a de experimentação mesmo, porque análise eu acho que as empresas até fazem, mas esses testes, né, essa decisão, às vezes inicial, vai lá, faz um MVP, volta, decide qual caminho seguir, muitas vezes já vem um top-down ali, já vem um direcionamento da gestão, vai ser assim, toca aí. E aí o pessoal já tem que colocar no backlog e fazer. Como que fomenta isso? Em especial com a liderança, com quem tá em cima, porque eu imagino que quem tá na operação deve estar louco para existir uma cultura de experimentação para poder, de fato, operar de um jeito muito mais analítico, né? Sim, nossa, isso aí, hoje vocês só trouxeram só pergunta fácil, né? Eu acho que requer um alinhamento muito claro sobre qual que é o objetivo da companhia. E aí eu vou simplificar mais uma vez, mas eu sei que não é tão simples assim. Se o objetivo da companhia está claro, se ela consegue distribuir isso por objetivo de áreas, de BUs, essas BUs, vamos supor que essas empresas trabalham com squads, né? Ela consegue distribuir o objetivo muito claro para squad. E se eu agora já chegando no time do operacional que está no dia a dia, se eu faço parte de uma squad, eu estou seguro que o objetivo que foi acordado para aquela squad está alinhado com a da BU, que está alinhado com a da empresa, eu deveria ter autonomia, né, para fazer as coisas. E é uma segunda coisa que é muito difícil encontrar nas empresas, e mais uma vez esse comportamento é bem gritante entre startups nativas digitais e big corps, eles têm a liberdade para errar. Porque experimentar tem a ver com errar. Se a gente for bem sincero e falar, e a maioria dos experimentos, a sua hipótese ela é refutada, não comprovada. Porque tem isso, eu não faço um experimento para comprovar a minha hipótese, eu faço para testar. Esse é um modelo científico, né? O teste é sempre para refutar. O teste é para ver o que vai acontecer, né? Pode refutar ou pode aprovar. Não, no modelo científico mesmo, eu digo que quando, sei lá, um experimento acadêmico, a ideia é sempre assim, vamos ver se isso funciona. Não é assim, isso funciona, vamos provar. É ao contrário, vamos ver. A gente sempre vai com a dúvida, né? Esse pensamento é bom reforçar, às vezes que a gente esquece. E eu mesmo já caí nessa várias vezes. Puta, quando eu tenho ideia de um experimento, eu falo, nossa, isso aqui vai arrasar e nada disso. Vai tudo por água abaixo. Então, voltando nessa dificuldade, a cultura ela passa muito por esses alinhamentos da empresa. Né? De cultura não só de tech ou da área de analytics, da cultura da empresa em si. Eu posso ser... Aí vamos expandir, por exemplo. A 3M ficou conhecida por ser uma empresa inovadora. Então ela tinha na cultura dela coletar ideias, né? De tempos em tempos, qualquer colaborador podia ir lá e dar uma série de ideias. Foi assim que ela fez, lançou e patenteou vários produtos de muito sucesso, né? Com a qualidade 3M, que é a força que a marca tem. Então ela não é uma empresa de tecnologia, pensa bem, mas a cultura da empresa diz muito. Então uma vez que a cultura está alinhada e você consegue no teu contexto de execução, e aí eu estou elevando aqui a unidade do squad, ter autonomia. Assim, se o objetivo é esse, eu vou escolher aqui no meu backlog 2 coisas que são garantidas, que é o meu, a gente chama de business as usual. É o que você já tem que fazer para bater o bumbo ali e para o negócio continuar rodando. E vou escolher 2 que são hipóteses. Uma que, né, e aí você pode ter 5 hipóteses. Óbvio que você vai sempre priorizar a hipótese que você tem um menor grau de incerteza em torno dela. Como você tem menor grau de incerteza? Pesquisa com o usuário, pesquisa de mercado, benchmark, a concorrência já executa com cap de mercado relevante, então você vai se embasando ali. Dados prévios. Dados prévios, assim, né?
E aí você pega e divide o backlog desse time, que olha, eu tenho liberdade, meu objetivo é esse. Com essas 2 iniciativas aqui, eu garanto que meu objetivo para trás ele não vai, o meu número não vai para trás. Mas eu tenho 2 aqui que é game changer, se der certo, e aí você vai experimentando em cima daquilo. Eu particularmente sou muito fã desse modelo de construir produtos, serviços, ou validar e invalidar hipóteses. Mas é difícil você colocar isso, porque realmente tem o que você comentou no começo. Às vezes vem alguém com top-down, vem alguém que atravessa um processo, achando que é aquela melhor alternativa, e quando você vê, você botou em xeque toda uma cadeia, que não é só você parou de olhar para o número e você parou de validar ou invalidar. Você limou a confiança do seu time, porque falou, poxa, como que me dá um objetivo, alinhei minha meta aqui e agora vem me atravessou. E aí você lima a confiança do seu middle manager, que é o gestor intermediário ali, que fica vendido para os 2 lados, para o liderado dele e para o chefe. E aí é cascata de... é difícil. E qual é o nível de resistência, na sua visão assim hoje, de mercado mesmo, nível de resistência das empresas para adotar Product Analytics ou cultura de experimentação? Você ainda vê muita resistência assim? E por quê? Sim. Eu vou arriscar aqui dizer uma coisa que a partir de agora eu já estou dizendo que eu não tenho nenhuma autoridade para dizer o que eu estou dizendo. O meu sócio, que é o Michel, quando a gente fundou a Punk Metrics, a gente passou um bom tempo fazendo mentoria com startups que estão no nível de scale-up, né? Então a Endeavor tem um programa que é uma startup que ela já tem um produto, ela já tem clientes, ela está na fase de escalar. A gente mentorava esse grupo de founders na temática de dados. E nessa mesma época, o Michel estava fazendo uma especialização em psicanálise. E a gente começou a trocar muito, estudar. Até hoje eu sou bem fissurado pelo tema de psicanálise, comportamento humano. Acabei de fazer 2 cursos de psicanálise esse mês e um de antropologia. E aí, a tese do Michel que a gente estava trabalhando muito com dados, a gente tinha muito contato com essas startups em scale-up, e aproveitamos para entrevistar muitas delas. E a tese do Michel era em torno da resistência do empreendedor ao uso de dados. Por quê? E aí ele foi buscar isso de uma forma que não tem nada a ver com dados, mas é científico. Mas já estou interessada em saber a conclusão do Michel. Sim. Então tem a ver com... A gente tem uma das coisas que se fala dentro da psicologia, que é a afirmação positiva. Então se eu chegar aqui pro Gabriel e falar, olha Gabriel, essa ideia aqui desse produto que eu tenho, baseado no pouco que o Gabriel sabe sobre mim, pelo meu currículo que ele acabou de ler, ele fala, vai bater, vai me dar um tapinha nas costas, fala, pô, que legal, animal, isso aí vai voar, tenho certeza. Ele não tem nenhum compromisso com isso, ele não quer me ofender, isso vem da cultura do brasileiro. E aí quando você é criança também, você é acostumado com a afirmação positiva, né? Isso aí, muito bem, meu filho, você é o melhor, etc. E isso chega aos tempos da sua vida adulta que você está empreendendo. E na cultura de startup tem muito disso, né? Você quer apresentar um pitch, você molda seu pitch até no formato que o seu produto ainda não é ou não tem essa capacidade para você receber o máximo de aprovação possível, né? Porque o mesmo pitch que você está testando no elevador com seu colega, você vai botar na frente do investidor para você ganhar grana. Então, você cria uma construção positiva do seu produto que nem você mesmo consegue enxergar. E o dado, ele mostra o outro lado da moeda. Tem um estudo do CB Insights, que eles fazem, acho que de ano em ano, que mostra os principais motivos porque as startups quebram. E o primeiro de todos lá, que todo ano muda a porcentagem, mas sempre fica em primeiro, ninguém precisa do produto. Mas se você perguntar para aquele founder lá, ele vai falar de quantas pessoas falaram para ele que aquele produto era maravilhoso. Mas o número mostra outra coisa. Então, voltando à pergunta. A resistência ao implementar uma cultura de dados, sobre a nossa percepção, tem um pouco a ver com isso. A gente não só acredita muito, ou quando a gente não acredita muito, você tem um CEO ou um investidor ou um board aqui na tua jugular, tipo, pressionando, e você é obrigado a falar que aquilo vai dar certo. E aí, se você botar um número na mesa, aí mostra que está ao contrário. Boa parte da resistência vem daí. Na parte operacional do dia a dia, tem uma resistência porque é uma camada técnica muito chatinha, né? Sendo bem sincero,
Não é trivial implementar Product Analytics, você saber o que é uma dimensão, o que é uma métrica, você saber que uma sessão tem em média 30 minutos, depois ela vai matar, e você pode usar uma API, e tem um monte de coisas assim que uma métrica é sempre em relação da outra, aí a galera fala, é melhor não mexer com isso não, um monte de gente de humanas, marketing, design, produto, um monte de gente de humanas, não tem essas duas diferenças de resistência. No final das contas, você acha que as pessoas... pelo menos foi assim que eu entendi, de maneira geral, assim, sendo simplista, as pessoas têm um pouco de medo de ter a ideia refutada e aí preferem falar, não, vai dar certo, não precisa, só vamos fazer aí, toca aí. Sim. É essa a ideia, tá validado. Mas isso é não só nessa área, né? Eu sou suspeito para falar também disso, porque, mais uma vez, vou deixando bem claro, hein? Eu não tenho autoridade nenhuma para falar isso. Mas o que diz os estudiosos de psicologia e psicanálise, que a nossa resistência sobre o autoconhecimento é que a gente tem medo de lidar com certas coisas, né? Então, pensa assim, no nível humano é o autoconhecimento, no nível da sua empresa, seu produto, você tem medo de lidar com a realidade, você tá ali e aí você vai sustentando aquele castelo de cartas até onde dá. De novo voltamos, mais um episódio que a gente volta para os sentimentos básicos da nossa natureza, que é o medo e a ganância, né? E aí Divertidamente 3, vem aí. Agora ela vai ser uma empresária, que tem uma startup. Ia ser fantástico. E como a gente pode argumentar, não é nenhum argumento, né? Mas como a gente pode colocar na cabeça desses empreendedores que é melhor encarar essa verdade, que a longo prazo você vai conseguir ter uma segurança maior de retorno e vai impedir, por exemplo, que sua startup quebre. Como a gente pode argumentar nesse sentido de, cara, olha essa verdade, porque eu entendo que é algo que já está nas nossas raízes, né? Ainda que ele não faça terapia, né? Ainda que... mas assim, eu quero implementar na empresa que eu preciso falar para um superior, ou eu preciso lidar com um board ali, com algum conselho, que argumento eu posso trazer para falar, gente, vamos abrir o olho para isso daqui? Boa. Eu acho que eu vou pegar pelo lado que você comentou por último, pelo board, né? Uma coisa que eu aprendi nos últimos anos lidando assim, com CEO, com diretores, alta liderança, é que nada que a gente falar do nosso dia a dia técnico interessa a eles. Então não é por, vou montar um data lake fantástico que a AI vai lá ler e me responder. Eles estão cagando. Essa é a real. Eles querem saber de resultado. Então se você mostrar um número, aí já começa a ficar interessante. Falou, olha, eu tenho isso aqui, eu tenho a possibilidade de levar esse número para isso aqui. Aí o board vai falar assim, quanto que você precisa e de quanto tempo? Aí você vai falar, eu preciso de tanto e de 2 tempos. Aí ele vai falar, eu te dou 1/3 do tempo e 1/3 do dinheiro. É sempre assim a negociação. Mas faz isso que você prometeu. E aí você fala, então, para fazer isso aqui, eu preciso ferramentar bem a minha infraestrutura, seja lá o que for, para me enxergar o número, e a partir desse número eu vou otimizar por aqui e por aqui. Então acho que tem essa conversa que o dinheiro vai sempre falar mais alto. Se você consegue botar em números, por exemplo, hoje a gente tem na Punk Metrics uma oferta de consultoria de Product Analytics. Mas eu trabalho com time de tecnologia e produto há muito tempo. Eu sei que Product Analytics por si só não bota dinheiro no bolso de ninguém. Então minha conversa com os líderes eu vou te ajudar a gerir seu time melhor, a alocar o seu time na melhor iniciativa. Então aquela mesma coisa que eu estava comentando lá atrás de como que eu faço o cálculo se vale a pena eu botar meu squad para trabalhar nisso. Hoje, se você tiver parte do seu fluxo, do seu produto principal, da sua jornada macro, do ciclo de valor do seu produto, do seu serviço, com os números que você confia, que a diferença é ter um número e outra é você confia, a gente consegue sentar junto e fazer projeção. Que se eu fazer essa feature ou aquela iniciativa ou botar o dinheiro no marketing, onde que dá mais dinheiro e não no TPV, né, no teu bolso. Se eu sei quanto que você tem de take rate, né, em cima daquilo, você vai por A ou por B. Eu falo, olha, se eu aumentar 2 pontos percentuais em A aqui, nessa etapa da jornada, eu tenho isso de uplift. Mas olha só, se eu mexer nessa outra etapa, mudando só 1 ponto percentual, eu tenho isso de uplift. Então, hoje a gente consegue fazer esse nível de conversa com as lideranças. E eu falo, seu time de produto vai trabalhar nessa iniciativa e não nessa. Por causa que o dinheiro está aqui. E eu consigo mostrar essa cadeia ao contrário. E tem outra parte muito relevante, você precisa mostrar para o seu time também. Por que você
tá junto com o time priorizando aquilo. Que a gente tem um desafio muito grande em times de tecnologia como eu equilibro o objetivo da companhia versus o desafio técnico que o time quer executar. Principalmente quando você fala de programadores, né? Pessoas de desenvolvimento. Eu quero testar o último framework de front-end que saiu no mercado porque é cool, que é legal, né? Eu vi um review na internet. Cara, vai mudar o ponteiro? Mas só que essas pessoas precisam de desafio técnico e às vezes ela foi para tua empresa por causa daquele desafio técnico. Então como é que você dá visibilidade? Olha, vamos fazer uma coisa, a gente primeiro busca esse número aqui, a gente testa esse framework em paralelo, num projeto side by side aí, e tem um pouco de gestão de pessoas, negociação ali no meio. Mas é isso. Quer convencer alguém, mostra o número. Perfeito. Ux, falando de melhoria e também de indicadores de performance, eu imagino que indicador vai depender de que plataforma estamos falando, mas eu queria entender os indicadores essenciais para validar a performance de produtos, se tem alguns que você pode destacar. E eu queria também que você trouxesse um pouquinho sobre esses incrementos com as otimizações. Porque pelo menos quando a gente olha para digital dentro do marketing, a gente percebe que às vezes a expectativa da alta liderança que você estava falando é que a gente tenha 15, 20, 30, 50% de melhoria em alguma coisa. E às vezes a gente tem 5 numa LP, mais 5 num e-mail que a gente fez um teste diferente. E isso naturalmente vai gerando um volume maior que vai trazendo mais conversões, mas esses dados eles vão sendo otimizados e vão escalonando, mas não é um teste que muda o jogo, né? São vários pequenos. Eu queria que você trouxesse, é assim também para produto, e quais os indicadores essenciais para validar a performance? Boa. Vocês não estão pegando leve comigo hoje. Olha, é um pouco meio contraditório o que eu vou dizer agora, porque pra gente ter uma cultura de experimentação, muita gente fala que você tem que fazer vários experimentos. Vários experimentos. Eu sou mais do pensamento que, ao invés de você fazer vários experimentos, você fazer poucos, mas que são as melhores hipóteses, são as melhores apostas, porque você se muniu de outras informações antes de chegar no experimento, para você já estar um nível de incerteza mais reduzido ali. E tem um outro lado que, mesmo quem é de dado não gosta de dizer, todo mundo que defende essa ideia de sem dados, é só sua opinião e tudo mais, eu acho que a gente tem que ser mais brando com essa ideia, porque pensa assim, tem um profissional de design, né? Eu trabalho com muitos profissionais de design. E profissional de design, na maioria dos casos, são pessoas que vivem estudando, vivem em evento para se aprimorar, faz um monte de curso. Se a capacidade técnica, que é a especialidade daquele profissional, não contar, você pode demitir o design e faz você mesmo. A experiência empírica, né? Exatamente. Não só isso, né? O acúmulo que ele vem trazendo ali. Então, se eu trago uma solução de layout, principalmente pensando em contexto de conversão, que foi o designer que trouxe, ali eu já tenho uma força de que aquilo ali, ele olhou o benchmark, boas práticas de mercado, ele usou tudo que ele sabe da parte técnica do design, de composição, etc, etc. E aí tem um profissional de produto e um profissional de dados ou de negócio que ajudou a dizer, né, olha, realmente essa necessidade de negócio ou essa dor que o meu cliente está me falando no atendimento, essa sua solução endereça. Então a gente já tem uma série de evidências ali que deve ser considerada, né? A gente falar que só o dado por si só não vai. Então não é necessário você fazer um monte de experimento. E às vezes fazer experimento, quando você fala muito de fazer experimentos e traz essa mentalidade, você deixa de usar outras ferramentas, né? Que é de inovação, você tem pesquisa com o usuário, você pode fazer um focus group, você pode fazer uma design sprint e fazer uma sessão de cocriação, que colaboração gera muita inovação. Então tem um monte de coisas além de experimentação ou usar dados. Então eu não sou o defensor de para todo, como é que é o ditado? Para todo prego é martelo, é assim, né?
Não é porque essa é a minha praia, é a especialidade de que eu vim me dedicando, que eu vou falar que vai resolver tudo. Então, dito isso, eu acho que vale ponderar, assim, não precisa de fazer vários experimentos, e eu não sou de apostar no um que incrementa 5, outro que incrementa mais 5. O que a gente busca, até porque a gente tem um viés de growth, quem trabalha no time de growth mesmo, ele tem o viés de procurar o game change. É o que vai mudar o jogo. Tem um presidente de uma das empresas que a gente trabalha, de vez em quando ele tá na reunião, ele fala as coisas, ele fala, cara, eu quero que mude o jogo. Visão de presidente, né? E ele fala, não, eu não quero ter muitos mini negócios que me dão uma margem assim. Eu quero algo que muda o jogo. Então é legal você se munir de outras evidências para você botar a tua energia no que muda o jogo, mesmo que ainda seja testando. É quase que a regra de Pareto mesmo, né? Quais são os 20% que eu tenho que me mexer aqui que gera os 80% do meu resultado. Sim. E eu sei, pensando pra frente, falando de tendências, de futuro, como que você avalia? Tem algo que você já conseguiu mapear? Inteligência artificial e machine learning vão influenciar bastante nesse avanço? Qual que é a sua visão sobre isso? Boa. Bom, eu vejo isso já uma realidade, mas eu acho que ainda bem concentrado em alguns locais, que de todo o tempo que eu trabalho nesse contexto, eu nunca vi nenhum profissional, nenhum time que deve ter alguém aí na audiência deve imaginar, pô, se não sou eu que devoro o Google Analytics e o Mixpanel ou o Power BI, quem é? Existe essa pessoa? Não existe. Isso é ilusão. Então, como você falou no começo, né, do profissional de marketing, por exemplo, que nós somos analistas, né, eu sou analista de negócio, todo profissional ele tem uma atribuição, que é ser um bom marqueteiro, ser um bom vendedor, ser um bom designer. Dados têm que ajudar ele e eu tenho muito dessa crença que a informação tem que entrar no seu contexto de trabalho. Então, o que eu vejo muito como tendência, a gente já está experimentando algumas coisas nos nossos times, que ao invés de você entrar num dashboard de ter que dominar o Google Analytics ou o Looker ou seja lá o que for, você dentro do teu contexto de trabalho, no mesmo troca de mensagem que você troca uma mensagem com a Samira ali, poxa, como é que foi o fechamento de tal mês? Ao invés de Samira perguntar para você, ela vai dar um @, sei lá, guru XPTO, qual que é o resultado do dia X ou do mês tal desse ano, e esse dado tá ali num fluxo natural de trabalho que é vocês conversarem. E aí você pega aquele dado e coloca, sei lá, no report, seja lá o que for. E aí isso conversa com o começo do nosso papo. Como que você vai dar um @guru XPTO e confiar no dado? Com uma boa implementação de analytics para trás. Então saber o que medir, ter uma garantia de uma boa implementação é que vai te dar a paz, que pode ser a inteligência artificial que te respondeu, mas se a inteligência artificial lê a informação errada, você está na furada também. Então eu vejo como tendência a gente acabar com esse lance de report, dashboard e entrar na ferramenta. Dentro do seu contexto de trabalho, se você está no Docs, você tem um plugin da @sales, vendas de julho. E aí ele vai trazer vendas por vendedor, venda por produto, e ele te popula ali aquelas informações. Já tem um monte de solução assim, né? Então se você entrar nas principais plataformas, no Google Analytics ele tem uma parte de insights automático, e eu acho que eles estão pilotando um negócio de pergunta. Dentro do Databricks, que é uma plataforma de dados, né, que você pode ter um data lake lá, eles também colocaram uma AI ali dentro. E você pode criar seus próprios modelos. Além disso, conectado, eu vejo muita outra parte também sendo verdadeira, automação de dados. Hoje, uma das maiores dificuldades dos times de vendas, por exemplo, é você ter o seu CRM atualizado. Então, tem lá minha equipe de vendas, recebeu um lead, um contato, ligou, fechou, já tem outro na porta, ele vai ligar para o outro, ele não foi no CRM e colocou lá, olha, eu falei com fulano, fiz o primeiro contato, vou fazer o follow-up amanhã e ele está interessado ou ele não está interessado, tudo X. O vendedor não faz isso. Quem tiver aí um time de vendas que faz isso, assim, por favor, se apresente. Então, o que a gente tem feito na Punk Metrics? A gente tem usado a inteligência artificial para automatizar o CRM. Então, a gente automatiza a conversa do que a gente chama que é o SDR, né, que é o intermediário ali para ver se está qualificado ou não.
e eu só levo para minha equipe de atendimento de vendas o lead mais qualificado, que está pronto para ser atendido, porque o time a gente sabe que conta muito, e eu tiro dele essa atribuição. A inteligência artificial analisa toda a conversa, insere um resumo, move a oportunidade de posição, se for para dar lost, ela dá lost, e aí a gente faz tudo isso automatizado. Essa é uma plataforma pronta já de mercado ou vocês construíram? A gente construiu e a gente ainda tem muita coisa assim que não é 100% automatizado, mas se chama Divo. Se quiser, propaganda aí, divohub.com. Legal. Então a gente tem uma boa integração já com Pipedrive, né, que é um dos principais CRMs, e a gente consegue gerir conversas por WhatsApp. Muito bom. Legal. Excelente. E pensando agora para quem quer começar a implementar um pouco mais de Product Analytics e cultura de experimentação, partindo do zero, quais conselhos você daria? O que você pode, assim, se você puder encadear um checklist? Eu acho que a primeira coisa é dar uma boa alinhada com os envolvidos, mesmo seja um time pequeno, assim, o que é o nosso produto ou o nosso serviço, qual que é a principal proposta de valor, e através de uma interface, porque em Product Analytics a gente parte dessa premissa, né, que uma interface intermedia essa entrega de valor, através da interface, qual que é o sinal que o valor foi entregue para o meu usuário final? Que muito provavelmente, a partir desse, a verdade de que o negócio está tendo sucesso, que vai ganhar dinheiro, também vai ir na mesma direção. Esse eu acho que é o alinhamento principal. Ela fala, eu tenho essa jornada de tantos passos, e quando o usuário consegue finalizar o pedido lá no iFood, é que o usuário teve a entrega de valor. Quando o usuário consegue comprar uma passagem no Booking.com, então sempre ter essa consciência. Eu estou falando da forma macro, mas o que acontece em grandes produtos tem vários times e várias jornadas. Cada time alinha o que é a entrega de valor na tua jornada. Com isso em mente, beleza, o que eu preciso enxergar como que eu faço um espelho de quantas pessoas passaram por essa jornada e conseguiram chegar no sucesso de forma numérica. Então esse é o primeiro passo, e não importa qual a ferramenta que a pessoa vai usar, a pessoa não precisa saber tecnicamente de nada, uma vez que ela consiga detalhar isso e descrever, que ela depois vai chegar para uma pessoa capacitada, uma consultoria, um desenvolvedor, e falar, olha, eu quero isso, você consegue transpor isso daqui para ali? E a segunda coisa sempre faça uma rodada de testes e verificação. Tem uma máxima que a gente fala em análise de dados, que é a pior coisa é quando você lima a confiança, quando você fere a confiança a entregar um dado. Fiz lá um trabalho de uma sprint de 2 semanas. Toda a minha equipe trabalhou. Eu cheguei com um dado aqui na frente do Gabriel, só que o Gabriel, né, ele me pediu uma integração de um dado que é um dado de 2 plataformas. Ele abriu o Google Ads e o Pipedrive dele, que tem o número original, da onde eu extraí o dado, ele viu que o número está diferente. Falou, tá errado, acabou seu trabalho de 2 semanas. Então, antes de entregar qualquer coisa para o seu cliente final, faça uma verificação se aquele número está batendo. Porque senão vai ser o seu trabalho de semanas. Então, fez o básico, fez uma verificação, e aí você acompanha e espera, porque você vai começar a sentir a necessidade de ter mais análise. E aí é uma análise, evolução natural. Tem um mínimo, assim, de volume de dados ou de tempo para a gente ter algumas respostas, ou isso é um pouco intuitivo no processo de análise? Para experimentos, sim. Para você analisar alguma coisa, não exatamente, né? Então, se você está... Vou pegar um exemplo real, assim. A gente tem um serviço em um dos nossos clientes que a gente está integrando outros serviços. É como se ele fosse um hub que vende um produto, só que ele é um marketplace. Eu tenho esse produto de vários players diferentes. E nessa jornada digital você consegue contratar o produto de ponta a ponta, ou então cair para um atendente de vendas. Quanto mais produtos eu integro, quantos mais diferentes players eu integro, eu tenho mais chance de concretizar essa venda. Então lá a gente está começando essa jornada, e a gente fala, eu estava vendendo 40 quando eu tinha 5 players integrados, 3, e agora eu passei para 5 players integrados, eu estou vendendo 60. Você precisa contabilizar esse uplift de 20 aí, quanto percentualmente. E a dica não é que, falando aqui para quem está acostumado com altos volumes, 40 e 60 é um volume baixo de transações, né?
mas não é sobre o número em si, é o percentual que isso representa. Então você consegue meio que fazer um delta de, olha, a cada novo player integrado, eu aumento em X% a minha capacidade de vendas. E é nessa continha, porque às vezes você está estruturando aqui, mas é só o seu momento de baixo volume. Se eu abrir a torneira da geração de lead, então quer dizer que eu tenho a capacidade de escoar isso. Então não tem, para Product Analytics em geral, você não tem um limite de volume mínimo. Agora, para experimento, sim. Porque você precisa ter o que a gente chama de confiança estatística lá, e tem vários modelos que analisam isso, e antes de todo mundo ficar com medo aí, você não precisa se tornar um data science, tá? A maioria das plataformas já vai te dar lá, olha, a gente usa esse modelo, e a plataforma informa, não tenho dado suficiente para concluir, ou esse experimento foi inconclusivo. Tem muita gente que barra, principalmente especialistas de dados, porque eles sabem como que é um teste estatístico, vai falar, mas como é que você vai testar isso? Cara, eu sou designer, mano, dá licença, eu não preciso saber. A ferramenta aí foi feita pelo Google. Né? Olha só, tem o VWO, o Optimizer, dentro do Firebase do Google tem uma solução de experimentos lá. Não sou eu que vou dizer. E aí você abre a documentação, tá lá a documentação. Olha, eu uso o modelo Bayesiano. Né? Se não tiver concluído, ele vai falar. Se tiver, e aí precisa de volume. Aí um outro cuidado que não é a ver com volume é a sazonalidade e a granularidade do seu perfil, do seu público. Então, por exemplo, se você tem um produto que o seu ciclo de compra ou de recompra é longo, não é saudável, por mais que você tenha um volume absurdo, que você conclua o teste em uma semana. Eu vou dar um exemplo prático para facilitar. Quando a gente trabalhava na Wine, a gente fazia muitos experimentos. É um e-commerce que tinha um volume altíssimo, a galera comprava vinho, e o ciclo médio de recompra era de 7 dias. Só que eu tinha tanto volume que eu conseguia validar um experimento com 1 dia, ou com 2. Mas nesses 2 dias, toda a homogeneidade do meu público não passou pelo meu portal, que era o mesmo portal. Então o que eu fazia? Eu reduzia o percentual, que você controla na maioria das ferramentas. Se eu quero atingir 5 ou 10 ou 100% da minha base com esse experimento. E aí ele pega essa porcentagem e divide em 2 ou em 3. Então eu reduzia esse percentual para propositalmente o teste demorar mais e eu conseguir um melhor resultado. E aí eu teria mais confiança, porque eu sei que os meus diferentes perfis foram expostos àquele experimento. Então isso é uma coisa muito importante de saber. Perfeito. Show. Eu queria só, antes de começar o ping-pong, dizer que foi uma aula aqui, mesmo, eu fiz várias anotações, mas pra mim ficou marcado aqui nessa conversa a redução de insegurança no processo de decisão e todo esse processo de experimentação, e das empresas que querem ser mais data-driven estarem também mais abertas a errar, porque a experimentação faz parte desse processo. E assim, é uma verdade que a gente precisa conscientizar de alguma forma, né, o nosso público, e é muito interessante que você trouxe. Mas não acaba aqui, porque o Gabi ainda tem o quadro especial dele, que é o De Frente com o Gabi. Opa, é isso. Uxley, aqui a gente vai fazer perguntas de cunho mais pessoal, mas que automaticamente interferem no profissional. Começando, qual foi a principal habilidade comportamental, soft skill, que você adquiriu ao longo da sua carreira e que hoje faz muita diferença na sua rotina, no seu dia a dia? Uau! Nossa, eu poderia resumir em sociabilidade, porque eu sou uma pessoa muito sociável, mas não só isso. Eu acho que autoconhecimento. A gente gasta muito tempo estudando skill técnica e a gente gasta pouco tempo se conhecendo e tendo interesse por conhecer outras pessoas. Né? Então, acho que você tem que dedicar um tempo aí para se conhecer e ter interesse genuíno pelas outras pessoas também. Perfeito. E qual habilidade você foi um pouco teimoso de adquirir, que falavam para você, investe nisso, ou olha isso daqui, você era um pouco cabeça dura, aí depois você entendeu, assumiu isso, conseguiu adquirir essa habilidade, e aí você pensa, se eu tivesse ouvido da primeira vez, teria facilitado tanto a minha vida. Eu acho que SQL. Quando eu tive os meus primeiros contatos assim, com a parte mais técnica de tecnologia, que eu comecei a fazer front-end, eu falei, por que você aprende SQL? Mas assim, não foi nem de teimosia, que realmente eu não tinha necessidade, né?
E aí eu demorei um pouco a aprender SQL porque eu achava que era difícil, mas não é. É bem simples, assim, tem complexo, dá para tornar o SQL bem complexo, mas o básico, porque você cria uma independência tão grande, fazer uma consulta simples. Acho que eu demorei muito a aprender SQL e eu teria aprendido antes. Perfeito. E por fim, qual conselho que você deixa para quem está assistindo a gente? Pode ser um gestor de empresa, alguém que está começando na área, enfim, qualquer recado que você queira deixar aí que você acha que pode marcar aí quem está assistindo. Eu acho que o conselho é estar aberto a saber que nós não sabemos de tudo, né? Buscar tem um assunto que tá todo mundo falando, que é dados, que AI, cara, hoje eu faço produto de AI, eu não sei um monte de coisa. Tava lá fazendo um curso gratuito do Google de AI. Gratuito. Né? Então eu tô sempre fazendo Google. Acho que o conselho é, tem alguma coisa que te interessa e você sente que ia agregar no seu negócio, no seu dia a dia, vai buscar um conhecimento, vai no evento, vai na palestra, vai fazer um curso. E aí, amarrado a esse conselho a minha motivação pessoal e o que eu sempre incentivei os meus liderados é estude algo que você sente que você consegue botar em prática hoje no seu dia a dia. Porque se a gente fosse botar em um gráfico de esforços versus satisfação, elas vão andar juntos. Sabe quando você estuda um negócio lá na faculdade e fala, cara, não vou usar isso pra nada? Você, hoje em dia, principalmente quem já está no mercado, não faz sentido você estudar uma coisa que você não vai botar em prática. Hoje está me doendo a parte de prospecção outbound. Estuda isso porque você vai conseguir botar um resultado, você vai ficar feliz com aquilo. Então, estudar algo que é momentâneo, assim, que você consegue botar em prática. Perfeito. Muito bom. Excelente, Ux. Muito obrigada pela sua participação aqui. A gente com certeza aprendeu. Depois claro que eu vou assistir. Eu não gosto muito de me assistir, mas eu vou assistir só pra tomar nota de mais um monte de coisa que eu não queria ficar fazendo barulho aqui com o teclado. Mas muito legal. Tá certo. Ainda bem que vamos nos ver no evento novamente. Quem estiver nos assistindo já vai ter acontecido, mas tô ansiosa para o seu painel também lá no DDD. Perfeito, eu que agradeço aqui o espaço, vocês dois pelo convite e por ter participado do evento, porque já estamos no futuro. E se alguém quiser mais trocar, pode me procurar no LinkedIn, eu sou Uxley Dias em todas as redes, mas me procure no LinkedIn, que é lá o que eu uso mais isso, e punkmetrics.com ou divohub.com. divohub.com, já tô abrindo ele aqui. Perfeito, obrigado, Uxley. Obrigado, pessoal, pelo espaço. Obrigado você que acompanhou até aqui também mais um episódio do Layer Talks. Se você quiser ver outros episódios, tá aqui na nossa playlist no Spotify, no YouTube. No YouTube a gente também tem outros programas, Layer Lab, as nossas lives semanais e outros vídeos. E além disso, a Layer tá em todas as outras redes. Você acha a gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no TikTok. Você consegue assinar a nossa news para receber as newsletters semanais. Nós temos o Hub Data Driven Decision, que esse Hub, diferente do evento que foi presencial, o Hub é gratuito. Então você pode entrar em datadrivendecision.com.br, se cadastrar, você vai ter acesso a mais de 90 horas de conteúdo com diversos palestrantes. A gente está sempre também alimentando. Se você se cadastrar, você vai entrar na nossa base também de Data Driven Decision, que a gente tem news quinzenais. Então assim, a Layer está sempre trazendo muito conteúdo para quem acompanha a gente. Eu tenho certeza que sempre conteúdos que vão transformar o seu negócio de alguma forma. Se quiser saber mais sobre a Layer também, você pode entrar no nosso site para conhecer nossos cases, nossos serviços. Enfim, estamos aqui, estamos em todo lugar. Se você olhar um pouquinho pro lado, você vai achar a gente, não é difícil, tá? E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Ainda temos mais temporada, ainda não acabou. Ainda tem bastante episódio e a gente se vê lá. Tchau, tchau.